Meus amigos, que competição maravilhosa é a tal Champions League. Vocês viram que a gente teve hoje? 8 jogos, 31 gols, partidas extremamente movimentadas, viradas históricas, empates heróicos. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas partidas. Como vocês já sabem, jogo a jogo, grupo a grupo, começando pelo grupo A, o grupo do Manchester United, que se complicou de vez. Eles começaram até bem contra o Galatasaray. Eu assisti esse jogo, abriram o 2-0 no placar, com um baita gol do Garnacho, que sai pedindo calma, pedindo para a torcida fazer o barulho que ele queria ouvir. Uma atmosfera bizarra que os turcos sempre fornecem, muito barulho durante todo o início do jogo e durante a partida como um todo. Mas o Garnacho foi lá, provocou o Bruno Fernandes, abriu um 2-0 com um golaço, um baita gol do Bruno Fernandes. Só que a gente vê mais uma vez a demonstração da fragilidade do United. Lembrando que o Galatasaray também é bem frágil, tá? Defensivamente, o Galatasaray é um time bem desorganizado. O United conseguiu encontrar muito espaço, conseguiu encontrar até o final do jogo. Mas o problema do United é que ele também é. A defesa com Maguire e Lindelof fornecendo bastante espaço, até que saíram as faltas. Uma no primeiro tempo que o Ziyech cobrou. E para mim, foi uma leve falha do Naná, aquela primeira cobrança de falta. O Ziyech bate por fora da barreira. Só que no canto do Naná. Só que o Naná ele vai todo como se o Ziyech já tivesse dito para ele, ó, vou bater no ângulo. Ele se movimenta todo para a esquerda, buscando o ângulo dele. E ele dá a passada e depois não consegue mais voltar. Para mim, até uma falha leve, porque tinha muita gente na barreira. Teve os dois jogadores do Galatasaray que saíram da frente para abrir o espaço para a bola passar. E ele acabou sendo meio que enganado por isso. Mas uma leve falha, ainda assim uma falha. Só que no segundo é indefensável. A gente teria o McTominay fazendo 3-1. Uma jogada pela lateral que o Dalot fez, uma das poucas participações. Ele dá assistência para o McTominay para fazer o 3-1 e parecia que o United tomaria de volta o controle do jogo, aliviaria a pressão do Galatasaray, impediria o ânimo. Só que tem a segunda falta e aí uma falha bizarra do Naná, a cobrança em cima dele do Ziyech e ele espalma para dentro do próprio gol. E a gente vê um goleiro que teve uma das melhores atuações individuais de goleiro na última temporada, um dos top 5 goleiros do mundo na última temporada, ser um cara totalmente instável, frágil psicologicamente, mentalmente muito abaixo. Ele não tem confiança. O Naná não demonstra ter nenhuma confiança com a camisa do United. Teve uma única exceção, a pouca exceção que teve foi contra o Galatasaray no último jogo de Champions, que ele cobrou, que ele defendeu o pênalti nos minutos finais. Só que no todo ele vem falhando muito. Na Champions foram muitas falhas. Só na Champions foram 18 gols sofridos em 5 jogos. E muitos deles decisivos, como foram esses dois contra o Galatasaray, que diminuiu, foi para o 3-2 e viria empatar com o Aktürkoğlu. Num baita gol, ele finaliza forte, também no canto do Naná, mas eu acho que esse não chegou a ser uma falha, porque a finalização foi muito forte, foi no alto, só que não tira o peso do Naná de ter decidido o jogo contra o United. Duas falhas, uma grotesca, uma falha assim, bizarra, que ele bota a bola para dentro do próprio gol. Ziyech acaba como o melhor da partida pelo UEFA, mas nem foi para tudo isso, ele só deu sorte que o Naná era o goleiro na cobrança de falta que ele fez. Um United que não conseguiu ser dominante, mesmo quando estava com 3-1, porque o Galatasaray tinha ímpeto e percebia que poderia causar danos contra a frágil defesa do United. E com o Naná tão instável, falhando assim, é difícil demais imaginar que o United consiga classificação. Precisa vencer o Bayern de Munique, mesmo que no Old Trafford foi muito difícil vislumbrar isso, e torcer para que Copenhague e Galatasaray empatem. O Copenhague vai decidir a vida contra o Galatasaray e vice-versa na última rodada. O United precisa do empate deles e ganhar do Bayern de Munique. Não dá para cravar isso e eu particularmente já considero o United fora na fase de grupos da Champions League. O problema era o Cristiano, né? Com o Cristiano classificou, mas vamos lá. No outro jogo a gente teve o próprio Copenhague empatando em 0-0 com o time do Bayern de Munique na Baviera. O Copenhague conseguiu ser bem mais competente que o Manchester United. Fora de casa, na Alemanha, empata com o Bayern de Munique com méritos, tá? O Copenhague teve oportunidades, principalmente no final do jogo, para conseguir uma vitória histórica. E eu acho que com a vitória se classificaria, inclusive, mas parou no Manuel Neuer. Inclusive Neuer, um ano parado, afastado por lesão. Ele quebrou a perna no acidente que teve no ano passado. Passa um ano afastado, quando volta já com 37 anos, ainda consegue atuar em altíssimo nível. É o melhor goleiro da história para mim, eu já falei isso aqui no canal e volto a dizer. Um absurdo e decisivo para o Bayern, que teve um pênalti anulado pelo VAR nos minutos finais. Não cheguei a ver o lance desse pênalti, mas no todo, um Bayern que empata em 0-0.
já tinha classificação garantida, já tinha liderança garantida, deu uma sobrevida para o Copenhague, que vai decidir a vida contra o Galatasaray na Dinamarca. Eu acho que há uma boa chance do Copenhague conseguir fazer história, tá? O Copenhague é um time bom defensivamente, conseguiu mostrar isso contra o Bayern de Munique, e que consegue explorar defesas frágeis. Fez isso contra o United e pode fazer contra o Galatasaray. É bom ficar de olho porque eu tô achando que o Copenhague pode passar junto com o Bayern de Munique, tá? E aí vai ser presa fácil nas oitavas. Grupo B, o grupo do Arsenal. O Arsenal passou o trator por cima do lance. 6-0. Gols de Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Martinelli, Odegaard, tudo no primeiro tempo, 5-0 no primeiro tempo. E no segundo, abaixou um pouco o ânimo, foi com mais calma, foi controlar as ações do jogo e ainda assim fez um sexto gol com o Jorginho de pênalti nos minutos finais. O Arsenal, com o resultado, garantiu a classificação, que ainda não estava garantida, mais um time classificado para as oitavas, e de quebra a liderança desse grupo B, seguido do PSV, que também basicamente está classificado, porque o único time que pode alcançar o PSV em pontuação seria o Lens, se ganhar no último jogo. Só que o Lens, no confronto direto, empatou um jogo contra o PSV e perdeu outro. E o primeiro critério de desempate dos pontos é o confronto direto, então o PSV também está classificado de um jeito histórico. Sofre 2-0 no primeiro tempo para o Sevilla, inclusive o Sérgio Ramos deixando o gol, o En-Nesyri fazendo o segundo. Seria um baita roteiro para o Sérgio Ramos voltar nessa segunda passagem dele ao Sevilla e conseguir fazer um gol super importante para quem sabe colocar o Sevilla no caminho para se classificar para as oitavas. Ainda precisaria fazer bons resultados na sexta rodada, mas o PSV veio para o segundo tempo, diminuiu com o Saibari e aí entra o Ocampos. O Ocampos sai expulso aos 66 minutos e o jogo vira completamente o PSV pressionando com um homem a mais, conseguindo fazer essa diferença numérica se transformar na diferença no placar, empata o jogo com um gol contra do Gudeli e vira nos últimos minutos nos acréscimos com o gol do centroavante Ricardo Pepe. PSV 3-2, fora de casa, na Espanha, Sevilla eliminado, só tem chances de Europa League agora na última rodada, que é basicamente o que o Sevilla gosta de fazer, ir para a Europa League, mas está difícil até para ir para a Europa League pela situação que se colocou no grupo. E agora a gente tem o time do PSV classificado junto ao Arsenal. Sim, eu consegui fazer a proeza de quebrar o microfonezinho, de quebrar a lapela, e agora eu vou ficar segurando ele aqui para a gente continuar gravando o vídeo, depois eu vejo se eu consigo ajeitar. Falando agora de grupo C, o grupo do Real Madrid, que virou o jogo para cima do Napoli 4-2. O Napoli começa vencendo com o gol do Simeone aos 9 minutos. A reação do Real Madrid é imediata e característica. O Real consegue se manter no jogo mesmo perdendo, isso é corriqueiro para o Real Madrid. O Rodrigo empata com um golaço. O Bellingham faz o gol do 2-1 com assistência primorosa do Alaba. Inclusive o Rodrigo jogando muito nas últimas partidas pelo Real Madrid, super importante nessa falta do Vinícius Júnior afastado por lesão. Ele assumindo a ponta esquerda e jogando muito bem. Inclusive, talvez seja a melhor fase do Rodrigo há algum tempo, há pelo menos um ano, jogando na posição do Vinícius Júnior. Pode ser um problema para o Ancelotti ajeitar esse time. O Bellingham fazendo história, seguindo fazendo história, são 16 jogos, 15 gols agora para o Bellingham nesse início dele de Real Madrid, histórico. O Nico Paz viria fazer o gol do 3-2, porque o Zambanguense empata, ali com o Napoli tentando manter um pouco de pressão contra o Real Madrid. O Napoli atacou pouco, se encontrou pouco no jogo, mas o Zambanguense conseguiu empatar. O Nico Paz, que entrou no segundo tempo, faz o gol do 3-2. Primeiro gol da carreira do Nico Paz no time principal do Real Madrid, um jogador da base, 19 anos. Faz um belo gol, gira, bate bem. O Merê falha, acaba aceitando um pouco o gol dele, mas para o menino, ele pouco se importa com isso, gol histórico para ele. E o Joselu, que é um bagre, com todo respeito ao Joselu, perdendo oportunidade atrás de oportunidade. Só no Brasil, na Série A, deve ter uns 15 centroavantes melhores do que o Joselu. Mas ele fez o quarto gol, pediu desculpa para a torcida e tudo mais. Foi apoiado pelos companheiros. Real Madrid 4-2. Um dos únicos dois times 100% na fase de grupos da Champions. Faltando 2 rodadas, apenas City e Real Madrid venceram todos os jogos, já que o Bayern, que era o terceiro que estava nessa briga do 100%, acabou empatando com o Copenhague. O City e o Real vão para a última rodada para manter esse 100%. Real vira para cima do Napoli, belo resultado, jogando bem, um futebol consistente, interessante e propositivo. O Real conseguiu propor bastante jogo, diferente do que vinha sofrendo nessa temporada em alguns momentos. Vitória importante, mantendo 100% e deixando o Napoli com chance de não se classificar para o mata-mata, já que o Braga, mesmo com empate 1-1 com o União Berlim,
empatando em casa, perdeu uma oportunidade excelente para se colocar em uma situação mais confortável, com mais confiança, empata, mesmo jogando melhor, faltou precisão, foram 18 chutes contra 6 do União Berlim, mas ambos só acertaram 2 no gol. O do Diallo entrou para o Braga e o do Gosens entrou para o União Berlim. O União Berlim, inclusive, sai na frente com 1-0 no primeiro tempo. O Braga vem empatar no segundo, mas não consegue a virada e vai para o tudo ou nada na última rodada. Precisa ganhar do Napoli por 2 gols de diferença para se classificar. A situação do Napoli é mais confortável, joga em casa, um empate classifica. Não pega mais a liderança, precisaria ganhar hoje do Real, não fez, mas a classificação já é de bom tamanho para o Napoli, nesse momento conturbado, de troca de treinador e tudo mais. Precisa só de um empate para conseguir se ajeitar melhor para as oitavas de final. E vamos falar de grupo D, o grupo que teve Benfica e Inter, um jogo absurdo, 3-0 para o Benfica no primeiro tempo, 3 gols do João Mário, que para mim é um jogador extremamente comum, medíocre, de mediano, nunca gostei dele, mas ele fez um 3-0 para o Benfica que já estava eliminado, querendo atrapalhar um pouco a Inter no planejamento da liderança do grupo, só que não contava com a reação da Inter no segundo tempo. Arnautovic, Fratesi e Sanches, o Alexis Sanches de pênalti, empataram o jogo para a Inter, que poderia vir até a virar, com o Antônio Silva expulso ali nos 5 minutos finais, mas não conseguiu, só que para a circunstância do jogo, sair perdendo por 3-0 e se recuperar por um 3-3, é muito relevante o que fez a Inter, e mantém a chance de liderança viva para a última rodada, já que a Real Sociedad ficou no empate em 0-0 com o Salzburg. Amplo domínio, 21 chutes contra 4 para a Real Sociedad. É um time que ataca muito bem, é um time que cria chances, é um time equilibrado, consistente, que pode fazer uma boas oitavas de final. Ambos já estavam classificados, né? Já entraram em campo classificados, tanto a Real Sociedad quanto a Inter de Milão. A Real Sociedad pôde se garantir na liderança, ficar bem próxima disso, mas parou contra o goleiro do Salzburg, ficaram nas 6 finalizações no gol contra uma. Posse de bola passou de 70%. Domínio da Real Sociedad, não assisti o jogo, estou vendo assim estatisticamente o que foi, mas ficou no 0-0. E agora, Real Sociedad e Inter se enfrentam na última rodada para ver quem vai ser o líder desse grupo D. Mas no todo, foi um belíssimo dia de Champions, 8 jogos, 31 gols, mais alguns classificados. Já temos nas oitavas Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Lazio, Leipzig, Manchester City, PSV, Real Madrid e Real Sociedad. 4 espanhóis, tá? 4 espanhóis, apenas 2 ingleses, 3 alemães, 2 italianos e 1 holandês até então. Bem interessante a campanha dos espanhóis, os 4 classificados. Faltou o Sevilha, né, que não tem mais chances. Restam 4 vagas que a gente vai saber daqui 2 semaninhas e vai ter vídeo no canal, obviamente. Até lá, a gente vai ter outros vídeos. Se você está chegando por aqui agora, bem-vindo e se inscreve para a gente continuar crescendo nossa família no canal 10 e Fala, sempre falando de futebol europeu, dando uns pitacos aqui e ali. Tamo junto, valeu pelo apoio de sempre, até o próximo, tchau!